Fala galerinha, beleza? Bem-vindo aí a mais uma aula no canal. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson Alves e eu sou especialista em Power BI. No vídeo de hoje eu vou mostrar como que a gente vai construir esse gráfico de barras utilizando um visual nativo, ok? Nós não vamos fazer nenhuma gambiarra. Como assim, Jefferson? Olhem só, a gente vai conseguir colocar a imagem do vendedor, vamos conseguir colocar o rótulo de categorias em cima aqui da barra, e aí vamos conseguir também colocar o rótulo de dados aqui no final da barra, vamos conseguir criar essa parte aqui ó, do relevo, que não faz parte do background. Olhem só, deixa eu até trazer ele aqui para o lado visual, ó, não faz parte do background. Esse relevo aqui, ó, a gente vai construir ele utilizando o visual nativo, ok? E aí todas essas configurações aqui a gente vai aprender a construir na aula de hoje. E aí, olhem só, tem vários efeitos bacanas, então eu vou passando o mouse aqui em cima de cada uma das barras, a cor muda, eu consigo filtrar os outros visuais também, então tem toda aquela interatividade do Power BI, e mais do que isso, né? A barra selecionada, percebam que aparece esse destaque aqui ao lado, e também muda a cor de fundo, olhem só, bem interessante, né? E aí também nós vamos conseguir, né, associar tooltips personalizados para esse visual, olhem só. Tudo isso aqui, né, você vai aprender a construir na aula de hoje. E aí, se você já curtiu o conteúdo dessa aula, galera, não deixe de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e comentar bastante, porque o YouTube vai ver que isso aqui é um conteúdo relevante e acaba entregando para mais pessoas tendo acesso a esses conteúdos exclusivos que eu posto aqui no YouTube, vocês vão ajudar demais o canal. Então não deixe de dar aquela força e, claro, ativar o sininho para vocês saberem das novidades que estão por vir aí em primeira mão. Ok, galera? Então, sem muita enrolação, bora pra aula. E aí, pessoal, vamos começar a colocar a mão na massa. Primeiro, tá, o que é que eu quero que vocês façam? Venham aqui nessa opção, ajuda, cliquem em sobre e verifiquem a versão do Power BI Desktop de vocês. Se ela é igual ou superior a novembro de 2023. Se for anterior a isso, eu preciso que vocês atualizem a ferramenta, ok? E após atualizar, aí vocês vão vir aqui nessa opção, nessa engrenagemzinha, vai aparecer aqui um pop-up na tela, vocês vão vir em recursos de visualização, e aí você vai deixar marcado todas essas últimas opções. Principalmente essa aqui, elemento visual de segmentação de botão, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, ok? Após fazer isso, é só você clicar aqui em OK, e aí provavelmente pode pedir para reiniciar o Power BI de vocês, aí é só vocês reiniciarem, e aí a configuração estará prontinha. Okay? Próximo passo, eu quero que vocês vão lá no grupo do Telegram e baixem esse PBix que eu deixei para download, que aí vocês conseguem, né, acompanhar todo o passo a passo comigo. Lembrando que é um PBix que a gente já vem trabalhando bastante aí ao longo dos últimos tutoriais, onde a gente tem uma tabela fato e duas tabelas de dimensões, vendedores e calendário. Vamos trabalhar o tutorial com essa tabela aqui de vendedores. Então deixa eu mostrar como que ela está. Então, duas colunas que nós vamos utilizar são essas aqui, a de vendedores e a URL da foto, ok? Falado isso, vamos começar realmente a colocar a mão na massa. Então, primeiro, a gente vai clicar com o botão direito, vamos adicionar um visual. O visual que nós vamos adicionar é esse novo segmentador, que ele vem aqui com o nome de fatiador novo. Prontinho. E é justamente isso, ok, galera? A técnica que eu vou mostrar aqui é utilizar esse novo segmentador de dados para a gente construir um gráfico de barras. Okay? E aí a gente consegue colocar imagens e fazer várias personalizações que no gráfico de barras nativo não é possível. Tá bom? E aí esse novo segmentador, ele tem duas opções aqui para a gente inserir campos, que é aqui o próprio campo e dicas de ferramenta. Então aqui em campos, a gente vai trazer a coluna nome do vendedor para cá. Percebam que já foi criado aqui esses botões aqui para nós, tanto que a gente pode, né, clicar, percebam que já vai filtrando aqui os visuais. Porém, a gente vai transformar esses botões em um gráfico, ok? Então vamos começar aqui a fazer as configurações. Seleciono o visual. Primeiro, vamos vir aqui em forma. Ao invés de retângulo, vou colocar retângulos de cantos arredondados. 25 ficou aqui muito grotesco, então vou colocar algo menor, por exemplo, 7. Para mim já ficou legal. Agora, nós vamos aqui em Layout. Percebam que a gente tem aqui 3 linhas e 3 colunas. Como eu quero um gráfico de barras, eu preciso ter somente uma coluna, ok? Olhem só, uma coluna. E aí aqui linhas, você pode colocar o máximo que der. Nesse caso aqui é 10. Estou falando isso na versão de 2023, provavelmente, mas para frente isso aqui pode mudar. Talvez você pode colocar mais ou colocar menos, ok? E aí nós temos essa opção aqui de excedente. Então, a princípio, eu vou fazer o seguinte. Nós temos aqui 9 vendedores na nossa base de dados e nós colocamos 10 linhas. Então, não criou aqui uma barra de rolagem. E nesse caso aqui, a barra de rolagem é esse excedente. Nós vamos fazer o seguinte. A princípio, eu vou colocar aqui 6 linhas. Agora foi criada uma barra de rolagem aqui na lateral. Esse excedente controla justamente aqui essa barrinha. Então, a princípio, nós temos a barra de rolagem contínua e também temos aqui o paginado. Percebam que a barra de rolagem sumiu e apareceu aqui. Olhem só. Com essa maneira aqui, beleza? Porém, eu prefiro a rolagem contínua. E aí você tem a opção de vertical ou horizontal, olhem só. Aí fica a critério de vocês. Eu, particularmente, prefiro na vertical, ok? Prontinho. A princípio, essas configurações aqui no layout. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar as imagens, então vamos expandir esse campo.
E aí prestem atenção no seguinte, está selecionado o estado padrão, ok? Porque daqui a pouquinho nós já vamos trabalhar com esses estados, aí eu entro em mais detalhes. Porém, deixem aqui marcado a opção padrão. E agora aqui em imagem, você pode trazer uma coluna. Nesse caso aqui, a URL da foto, eu trago aqui para campos. Claro que ficou estranho. Primeiro, eu vou colocar para o preenchimento da imagem como normal. A posição, vou colocar ela para ficar à esquerda aqui do nosso texto. E aí, deixa eu até dar um zoom para facilitar principalmente quem estiver vendo celular. Tamanho da área da imagem, eu vou colocar o menor possível, que nesse caso aqui eu acho que é 10. Perfeito. Porém, a imagem ela ficou colado aqui na borda, eu quero que tenha um espaço, então eu vou desmarcar essa opção. E aí você tem aqui onde está aqui o valor 4, é o espaçamento entre a imagem e o texto. Então você pode aumentar ou diminuir. Nesse caso aqui eu vou deixar o padrão mesmo, 4, ok? Show de bola. Agora, já fizemos aqui as configurações da imagem. Onde que a gente vai inserir a nossa barra aqui para fazer, né, o progresso, né, de acordo com a venda aqui de cada um dos vendedores? Vai ser nessa opção aqui, ó, valores de frase de destaque. Então nós temos aqui a opção valores, que é a coluna, né, com o nome do vendedor, que a gente inseriu aqui no nosso fatiador. Porém, a gente tem que habilitar essa opção aqui do label. E aqui no label, lembrando, esteja marcada a opção do estado padrão, ok? Nós podemos adicionar aqui um campo, ou seja, nesse caso aqui nós vamos adicionar uma medida que vai criar a barrinha para nós. Então vamos criar essa medida, botão direito, nova medida, o nome dela vou colocar como barra, será igual. Então a princípio o que eu vou fazer? Vou utilizar a função wrapped, e aí ela tem dois argumentos, texto e o número de vezes que eu quero repetir esse texto. Então como o primeiro argumento é um texto, a gente precisa colocar entre aspas. A princípio eu vou colocar a letra A. Quantas vezes que eu quero repetir essa letra A? Vou colocar aqui 20 vezes. E vou apertar Enter. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vou pegar essa medida e vou trazer ela aqui para campo. Olhem só, o nosso texto ele foi repetido aqui 20 vezes. Se eu colocar aqui, sei lá, talvez 2, só para... 2 não, eu coloquei 22, né? Vou colocar 2. Então, olha o que aconteceu. Ele pegou o texto, repetiu 2 vezes. Porém, a princípio, deixa eu colocar aqui o valor 15. E agora o que eu vou fazer? Ao invés de retornar esse valor aqui, esse texto A, eu vou pegar aqui um caractere especial, que é uma barrinha. Inclusive, eu vou deixar ela aqui na descrição para vocês, ok? E aí, eu vou pegar, né, esse caractere especial e repetir aqui 15 vezes. Olha o que a gente já vai ter aqui. Opa, já está criando corpo aqui o nosso visual, né? Agora, o que a gente pode fazer? Fazer aqui algumas configurações a mais. Por exemplo, aqui eu tenho vai ser a nossa barrinha de progresso, porém eu também quero ter o rótulo de dados. Então eu vou concatenar com um rótulo de dados. Por exemplo, vamos simular aqui, ó, 50 MI, 50 milhões. Vou colocar aqui um espaço para não ficar grudado ali na barra. Prontinho. Não se preocupem, porque a gente vai deixar isso aqui dinâmico daqui a pouquinho, ok? A gente só vai criar a estrutura, vamos fazer as configurações e aí depois a gente deixa tudo dinâmico. Porém, olhem só, essa é a estrutura para a criação daquele gráfico, ok? Que eu mostrei ali bem no início. Agora, vamos fazer aí umas perfumarias, ok? Primeiro, olhem só, essa nossa barrinha aqui, que é o label. A princípio, nós temos aqui o estado padrão, que é como ela foi criada. Então, a princípio, eu vou colocar aqui o tamanho 10. A cor, eu vou escolher essa aqui do nosso tema, vou escolher essa opção. Prontinho. A fonte eu vou colocar a Segoe semi-bold. Ficou dessa maneira. Esse aqui é o estado padrão. Só que a gente pode fazer o seguinte, quando eu passar o mouse aqui em cima dos botões, a gente pode modificar essa cor aqui. Como assim, Jefferson? Olhem só. Ao invés do estado padrão, agora eu vou selecionar a opção ao focalizar. Ao focalizar, agora o nosso label, eu quero que tenha outra cor. A princípio eu vou colocar uma cor aqui, ó, um vermelho puxado para o rosa, só para ficar fácil aqui o que eu estou falando. Olhem só, tá vendo? Bem interessante, né? Porém, eu vou escolher agora essa cor aqui, ó, da nossa paleta. Vai ficar assim. Show de bola. Perfeito. Então, essas configurações aqui vai ser dessa maneira. Agora, o que eu quero fazer? Quando eu selecionar um botão, olhem só, selecionei, ele está ficando aqui com a cor branca, né? Então, vamos modificar isso também. Então, quando estiver, né, quando o estado for o selecionado, eu quero que fique com essa cor aqui mais escurinha. Ok? Perfeito. E aí, os valores também, tá? Quando estiver no selecionado, eu quero que fique com essa cor aqui mais escurinha. Show de bola. Olhem só, já está criando forma aqui o nosso visual. Agora, no estado padrão, os nossos valores, deixa eu mostrar aqui padrão, ao invés de preto, eu vou querer a mesma cor que eu utilizei no gráfico, aqui nas barrinhas, ok? Prontinho. Agora o que a gente vai fazer? As configurações aqui dos botões, ok? Então os botões são essas opções aqui. E aí nós temos as 4 opções, tá? O padrão, como ele foi criado, ao focalizar, ou seja, quando o mouse estiver em cima aqui do botão, quando você pressiona, né, o botão, e quando você está com ele selecionado. Vamos começar aqui com o padrão. Então,
selecionei essa opção, e aí nós podemos configurar esse tanto de opções aqui, a borda, o preenchimento, sombra, brilho e barra de destaque. A borda, eu vou fazer o seguinte, vou ampliar essa opção. A borda, eu vou deixar ela mais discreta, ok? Vou colocar essa cor aqui mais clarinha, perfeito. O preenchimento, olhem só, você pode zerar a transparência para ficar dessa maneira, percebam que aí fica realmente parecendo 100% aqui um gráfico, ok? Porém, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 50% só de transparência, porque eu quero fazer algo que tem aqui um relevo, acho que deixa bem elegante aqui no nosso painel. Então a gente coloca uma cor clara, nesse caso aqui por conta que o meu background ele está puxado mais para a opção clean, por isso que eu escolhi aqui a cor branca. Coloquei uma transparência de 50%, e agora eu vou ativar a sombra, olhem só, aí nós temos essa opção. Porém, posso melhorar, o deslocamento ele vai ser externo, porém a sombra ela veio aqui para a parte inferior direita. Eu quero colocar o centralizar, ok? Então vamos lá, vou centralizar. Com isso eu ganho aqui um pouquinho mais de espaço. E aí a cor vai ser esse cinzinho aqui, mais escuro. Tem um cinzinho um pouquinho mais claro do que estava. Prontinho, já temos essas opções aqui. Olhem só, bem interessante, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai passar, quando eu estou passando o mouse aqui nos botões, percebam que ele está ficando com cinza, uma cor cinza. Isso aqui para mim não está tão agradável. Então vamos configurar essa opção. Botões, a gente vai vir aqui ao focalizar, ou seja, quando o mouse estiver em cima do botão. A borda, eu vou deixar a mesma cor que eu coloquei no estado padrão, só que agora o preenchimento, eu vou escolher essa cor, e aí eu vou zerar a transparência. Aí vai ficar assim. Acho que ficou, para mim aqui, ficou mais agradável, ok? Agora vamos fazer o seguinte, quando o botão ele estiver selecionado. Por exemplo, vou selecionar aqui a Marília. Percebam que ficou uma cor aqui nada a ver, não está condizente aqui com a nossa paleta de cores. Então vamos modificar isso. Primeiro, o que a gente vai fazer? Modificar a borda. Ao invés dessa cor aqui escura, a gente vai colocar a cor clarinha, que foi a mesma que a gente colocou ali no estado padrão. Show. Agora o preenchimento, só para vocês verem. Vocês podem colocar uma outra cor aqui, nada a ver, só para vocês verem o que está acontecendo, ok? Porém, eu vou escolher essa cor aqui, a mesma que eu coloquei no estado ao focalizar. E aí eu vou tirar a transparência. Olhem só, aí fica algo bem mais discreto, né? Ficou dessa maneira. Porém, o que eu vou fazer agora? Quando o botão ele estiver selecionado, eu vou colocar uma barrinha de destaque. Então, eu já estou com a opção selecionado, né? E aí, a gente vem agora e habilita a barra de destaque. E aí, onde que você quer a barra de destaque? Você pode colocar na esquerda, pode colocar à direita, pode colocar aqui na parte inferior. Nesse caso, vou colocar aqui ó, na parte esquerda. A largura eu vou colocar tamanho 6. E aí, vou colocar essa mesma cor aqui ó, da barra. Prontinho. Ficou dessa maneira. Olhem só, bem interessante, né? E aí temos essas configurações aqui. Agora percebam que quando eu pressiono o botão, ele fica com uma cor acidentada, né? A gente pode modificar isso. Por exemplo, vou vir aqui no pressionar. No preenchimento, vou colocar essa cor vermelha, só para vocês verem o que eu estou falando, tá vendo? Quando eu pressiono, fica essa cor vermelha. Porém, eu não quero que tenha esse comportamento. Eu quero que fique a mesma cor que a gente tem aqui, ó, quando o botão está selecionado. Que é essa cor aqui clarinha, e aí eu tiro a transparência. Agora a gente tem esse comportamento. Olhem só. Show de bola, né? Aí, aqui eu estou selecionando, né? Aqui parece que está com uma seleção única. Porém, você pode controlar isso aqui. Configurações da segmentação, você pode tirar essa opção de seleção única. Aí você consegue selecionar mais de um ao mesmo tempo. Beleza? A princípio, vou deixar aqui a seleção única mesmo. E aí eu vou forçar... Não vou forçar não ter uma seleção. Por quê? Aí você pode deixar com essa configuração aqui. Ok, galera? Então, a princípio, a parte das configurações dos botões são isso, ok? Mostrei também aqui como que a gente configura os estados aqui da barrinha, do nome dos vendedores. Agora vem a parte principal, onde a gente vai deixar essa barrinha de progresso, ela totalmente dinâmica, né? De acordo com o total de vendas de cada um aqui dos vendedores. Ok? Então, vamos lá. E aí, para explicar aqui a lógica, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar esse gráfico, e aí eu vou transformar ele em uma tabela. Acho que fica mais fácil aqui a explicação. Com ele selecionado, venho aqui nas configurações, valores, onde está 10, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, e ajuda principalmente quem estiver acompanhando de celular. Então, qual que vai ser a lógica? Primeiro, eu preciso pegar qual que foi o maior valor e repetir ele para todo mundo. Depois, né, que a gente fazer isso, a gente vai dividir esse valor pelo maior valor, e aí a gente vai fazer depois uma multiplicação. Parece complicado, mas eu vou fazer aqui bem passo a passo que vocês entenderão a lógica, ok? Então, primeiro, vamos criar aqui uma variável, eu vou chamar ela de maior valor. Então, nós vamos utilizar a função maxx. Ela tem dois argumentos, tabela e a expressão. A tabela é a coluna que a gente utilizou aqui para trazer, né, os vendedores. Então, a gente vai utilizar a função allSelected. E aí, nós vamos lá na tabela vendedores e pegar a coluna do vendedor.
E aí, pelo que eu quero fazer essa barrinha de progresso? É pela medida total de vendas. Então, eu vou, no segundo argumento aqui da MaxX, eu vou pegar o maior valor de quem? Do total de vendas. Então, eu trago essa medida para cá. E aí, eu vou inserir aqui um return, vou trazer essa variável maior valor, e aí, a princípio, olhem só, vou comentar toda essa linha. Então, posiciono o ponteiro do mouse nessa linha, e aí aperto Ctrl, ponto e vírgula. E aí, vou apertar Enter. Vou pegar essa medida, e aí vou trazer ela aqui para dentro da tabela. Então, o maior valor aqui foi o faturamento do Neymar, 83 milhões. Percebam que repetiu ele aqui para todo mundo. Agora, vou selecionar aqui uns outros meses para ver se está batendo. O maior valor ainda foi o do Neymar, 5 milhões. Perfeito, repetiu esse valor para todo mundo. Em agosto, já foi o do Rodrigo, 8 milhões, repetiu para todo mundo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o total de venda de cada um dos vendedores e dividir pelo maior valor. Ok? Então, vamos lá. E aí, esse cálculo que a gente vai fazer vai ser vai ser ele que a gente vai inserir aqui, ó, na quantidade de vezes que vai repetir esse caractere aqui da barra. Inclusive, eu vou colocar assim o nome dessa variável como repetição. Será igual. Vamos utilizar a função divide. Vamos pegar a medida total de vendas e vamos dividir pelo maior valor. E aí vou apertar Enter. E eu vou pegar essa variável, vou retornar ela. E aí já temos esse número aqui. Sempre o maior valor vai ser 1, né? Porque vai dividir o valor dele por ele mesmo. Só que aí os demais, ó, vai ser diferente. Aqui, ó, 0,74, 0,72, 0,60. E aí o que a gente vai fazer? Com esse cálculo aqui, nós vamos multiplicar pela quantidade de vezes que a gente quer repetir o nosso texto. Nesse caso aqui do exemplo foi 15, então vou multiplicar por 15. E aí, olha o que vai acontecer. Agora, quando ele estiver aqui no contexto do Rodrigo, vai repetir aquele caractere 15 vezes. Quando estiver no contexto da Paola, vai repetir 11. No contexto do Neymar, repetir 10. E assim sucessivamente. E tudo é dinâmico de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel. Olhem só. Show de bola, né? Agora, que você já entendeu a lógica, vamos fazer o seguinte. Vou apagar e vou descomentar essa linha. Então, eu estou com o ponteiro do mouse nela, e aí eu aperto Ctrl, ponto e vírgula. Só que agora, ao invés de deixar fixo aqui esse 15, eu vou trazer essa variável repetição. Então, apago e trago a variável. Agora, olhem só, a nossa barrinha de progresso, ela está dinâmica. A princípio, vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa medida aqui da tabela, eu vou tirar essa medida da barra, e aí vou transformar essa tabela novamente em um gráfico de barras. E aí esse rótulo de dados aqui não está nada a ver, né? Tá escuro, não tá um contraste legal. Então venho aqui em valores, a princípio eu vou colocar uma cor clarinha. E aí, olhem só, qual foi o maior valor aqui nesse filtro que eu fiz? 2019, em agosto. O maior valor foi o do Rodrigo. Então, a maior barrinha, isso aqui, ó. Rodrigo é a maior barrinha, Paola é a segunda maior, ok? A do Neymar aqui, ó, terceira, e assim sucessivamente. Porém, olhem só, o nosso gráfico de barras, ele está ordenado de forma decrescente, ou seja, do maior para o menor. Se você tentar vir aqui no segmentador de dados, você não vai conseguir fazer isso. E aí, qual que vai ser o macete para a gente ordenar? A gente vem aqui nessa opção, e vamos inserir a medida que a gente utilizou ali dentro da MaxX, dentro de dicas de ferramentas. Então, pega o total de vendas e traz para cá. Automaticamente, ó, ele já ordena do maior para o menor, tudo dinâmico, de acordo com os filtros que a gente aplica aqui no painel. Olha só, incrível, né? Agora, a gente precisa deixar dinâmico esse rótulo de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Volta na medida. A princípio, vou criar uma outra variável. Eu vou chamar de rótulo de dados igual. E aí eu vou trazer a medida do total de vendas. Se eu pegar essa medida e retornar ela aqui, vai dar ruim. Por quê? Cadê? Ah tá, tem essa aspas aqui, a gente precisa tirar. Vai dar ruim porque ela vai vir sem formatação alguma. E aí a gente tem, né, várias aulas aqui no canal explicando como fazer essas formatações dinâmicas, ok? Inclusive tem uma playlist. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou criar uma outra variável. E aí essa variável eu vou chamar de rótulo de dados formatado. Será igual. Aí eu vou pegar uma formatação que eu fiz e vou trazê-la para cá. Pronto. E aí você vai se perguntar, pô Jefferson, o que significa cada uma dessas linhas? O que significa essas vírgulas, esses pontos? E aí eu vou deixar uma aula aqui no canal, uma aula aqui no card, onde eu explico passo a passo o que se trata essa formatação aqui, ok? Tem exemplos visuais que você vai conseguir entender tintim por tintim dessa formatação, ok? Então se você ficar com alguma dúvida do que eu fiz aqui, não deixe de assistir essa aula que está no card, ok? Agora, prontinho, vou copiar essa variável que a gente fez aqui, né, de rótulo de dados formatados, e vou retornar ela aqui embaixo. E aí, olhem só,
Maior valor aqui, Paola, 10,43, 10,43. Selecionar um outro mês aqui. Neymar, 6,10, 6,10. Olha só o Messi, 4,56. 4,56. Então está tudo dinâmico, ok? E aí esse gráfico, né, ele só serviu aqui para a gente, né, serviu aqui, né, como base para a gente verificar se as formatações que a gente fez aqui no segmentador estava realmente respeitando os valores originais, ok? Então agora que a gente viu que já deu bom, a gente pode apagar, poderia colocar um outro gráfico aqui, e aí percebam que tudo dinâmico, né, de acordo com os filtros que a gente faz. Olhem só, ele filtra outros visuais, os outros visuais. Opa, cadê? Como eu estou aqui com fevereiro selecionado, e aí eu selecionei um outro mês aqui, deu ruim, ok? Porém, agora sim, ó, outros visuais filtra ele. Olha só. E aí o que a gente pode fazer? A gente consegue colocar tooltips também. Olhem só, quando eu passar o mouse aqui, ao invés de só modificar a cor aqui da barra, a gente pode vir aqui em propriedades e habilitar as dicas de ferramentas. Por padrão, né, ele vai trazer as medidas que a gente inserir aqui. A gente pode colocar mais medidas. O ano, opa, cadê? Seleciona o segmentador. A gente pode trazer aqui o total de vendas do ano anterior. Opa, não está indo? Vamos lá. Total de vendas do ano anterior, prontinho. Total de vendas year over year. Agora, quando eu vou passando o mouse, beleza, já está aparecendo aqui para mim. Ou eu poderia fazer o seguinte, né? Colocar uma página de tooltip personalizada, como eu fiz aqui no relatório, né, de exemplo. Olhem só, eu criei essa página aqui de tooltip e aí chamei ela aqui no nosso segmentador. Olhem só. E aí ficou dessa maneira. E aí, galera, essa aula foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas aqui são técnicas exclusivas que eu disponibilizo de forma gratuita para vocês no YouTube. E aí, em contrapartida, o que é que eu peço? Para se inscrever no canal, curtir e comentar bastante os vídeos. Cada curtida, cada comentário ajuda o YouTube a perceber que é um conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Mais pessoas tendo acesso a esses conteúdos, o canal vai crescendo e isso me ajuda demais. E aí, lembrando, né, que o canal crescendo é bom para vocês, porque a tendência, né, é que eu delegue mais tempo para a criação de conteúdo aqui para o YouTube, ok? Então, conforme o canal vai crescendo, a tendência é postar cada vez mais vídeos aqui semanalmente para vocês. Beleza, galera? Também não deixem de ativar o sininho para que vocês saibam das novidades que estão por vir aí no próximo ano em primeira mão, ok? E aí, outra coisinha, né? Para quem é aluno, já tem disponível esse PBix para download. E aí, claro, né, que quem não é aluno vai pensar, pô, mas ele só cria esses gráficos aqui e tudo mais e disponibiliza para download? Não, eu explico tudo passo a passo. Por exemplo, no mês passado, eu disponibilizei mais de 60 aulas explicando a construção de visuais personalizados, como esse velocímetro. E tudo passo a passo, ok? A gente faz o protótipo, a gente configura e exporta para o Power BI para deixar ele dinâmico dessa maneira. São mais de 60 aulas, mais de 20 ou 30 visuais, tudo passo a passo, ok? E aí você vai pensar que isso aqui é um visual personalizado, só que não, é um visual nativo. Você consegue utilizar, tá, essas técnicas em visuais nativos. Beleza, galera? Então, se você quiser se especializar, não deixe de se inscrever no curso, que a cada mês aí vem ganhando novas aulas, todas atualizadas com essas novas versões do Power BI. Então, está simplesmente incrível. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula.